está presente, que tudo para Deus é possível. Outra vez. Mas tudo para Deus é possível. Tudo para Deus é possível. Crê tu somente que Deus está, que tudo para Deus é possível. Amém. Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos, no santo nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui fazer oração primeiramente pelo livro, depois nós lemos as escrituras. Peço oração para uma aluna que sofre com depressão, o irmão Samuel. A irmã Edilene agradece a oração respondida, pela graça de Deus, ela já está bem. Louvado seja Deus, né? Creio que é só esses dois mesmo, né? A irmã Eliene, amém. A irmã Eliene, a irmã Edilene também está bem pela fé, pela graça de Deus, né? Então vamos fechar nossos olhos. Querido Pai Celestial, obrigado, Senhor, porque eu creio que Tu tens sido um Deus tão maravilhoso para nós. Tem ouvido as nossas orações, Tu tens nos socorrido no momento de angústia, no momento de luta, e Tu tens estado conosco também na hora das bênçãos, Pai. Ajude nós a ser um povo que reconheça a Ti em todo o nosso caminho, Pai. Cada passo que nós der, que nós possamos reconhecer a Cristo Jesus como o que está nos dirigindo, que está na nossa frente, Pai. Abençoa cada irmão, cada irmã aqui presente, aqueles que não estão aqui também, Senhor Jesus, que Tu use de misericórdia, Pai, e abençoa onde estiver um filho Teu necessitado, que Tu possa erguer seus olhos de misericórdia e olhar para nós, Pai, e atender nossa oração, Senhor. Receba nossos agradecimentos. E também, Senhor, abençoa essa moça que sofre de depressão. Tu possa visitar ela e desfazer todo o espírito depressivo, todo esse demônio. Tenha misericórdia, Pai. E que nós possamos, eu creio que, nos render a Ti cada dia. Abençoa Teu povo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Vamos abrir a santa palavra de Deus, aqui em Apocalipse, capítulo 6. Vamos falar um pouquinho sobre o sexto selo, que nós ouvimos ele, né? Terminamos uns tempos já. Eu gostaria de relembrar algumas coisas que nosso profeta nos ensinou. Apocalipse, capítulo 6, do verso 12 até o 17. Amém? E havendo aberto o sexto selo, olhei e vi que houve um grande tremor de terra. E o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola. Todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, todo servo e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E dizia aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira, quem poderá subsistir? Vamos fechar nossos olhos mais uma vez. Senhor Jesus, te agradecemos, meu Deus, pela manhã que nós tivemos, ouvindo a mensagem através de Teu santo profeta. E agora, Senhor, creio que vamos repetir aquilo que Ele disse para nós.
Tu possa, Senhor Jesus Cristo, nos abençoar aqui mais uma vez, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem sentar. Graças a Deus, como eu disse de manhã, tivemos uma semana que passou bastante abençoada, né? De domingo a sábado. Sábado tivemos ali em São Paulo, tivemos um culto muito abençoado ali pela graça de Deus, junto com os irmãos, né? E agora estamos iniciando a semana, né? Eu creio que é maravilhoso você iniciar a semana, eu creio que na presença do Senhor Jesus Cristo, né? Quando eu comecei colocando o irmão Brana no domingo de manhã, eu coloquei porque eu creio que o irmão Brana é o sacerdote da era, né? E eu creio que o irmão Brana mostra que no domingo era o dia que o sacerdote movia o molho sobre a congregação, né? Por isso eu coloquei de manhã, para que ele fosse o primeiro a mover o molho sobre nós no primeiro dia da semana, e que Deus possa nos dar graça. E creio que temos sido abençoados pela graça de Deus, né? Temos aprendido cada dia mais e mais dentro da mensagem, né? Não tem coisa nova na mensagem, mas às vezes tem coisinhas escondidas que nós não estávamos captando e que Deus, por graça, revela isso para nós, né? Nós não somos como Eva, que vamos atrás de carne nova. Nós cremos numa só mensagem e um só mensageiro, né? Graças a Deus, Deus tem dado essa revelação para nós, como nós vimos ontem ali em São Paulo, né? Irmão Brana mostrando para nós que você deve seguir o seu guia, porque quando você sai de trás do seu guia, você fica sem proteção, né? Na mensagem o guia, o irmão Brana explica muito bem isso. E o guia é o Espírito Santo através dessa mensagem, através do mensageiro de Deus, porque eu creio que ele não está morto, eu creio que ele ainda continua vivo. Aonde é que ele está? Na sexta dimensão, né? Eu creio que a mensagem e ele é a mesma coisa. O irmão Brana diz: nunca separe a mensagem do mensageiro, né? A mensagem e o mensageiro são um. Isso é o que nós sempre ouvimos aqui, sempre ouvimos. Toda vez que eu ouço a transmissão ali do Tabernáculo Brana, os irmãos sempre fazem questão de mencionar a mensagem e o mensageiro, né? E eu creio que isso é uma coisa que nós nunca devemos separar, a mensagem do mensageiro. Nunca tire a liderança do seu guia, porque senão você vai ficar em confusão, né? Quando você estiver seguindo o guia, você vai estar sempre no caminho correto. Então eu gostaria de falar um pouquinho aqui sobre o sexto selo. Tem uma parte que eu achei muito sobressalente. Todos nós que lemos a mensagem, a Bíblia, sabemos que o sexto selo é um período da grande tribulação, o qual eu creio que eu não vou estar lá. E peço a Deus para que nenhum de nós estejamos. Mas é bom você saber essas coisas, porque o irmão Brana diz que a noiva, ela subiu no quarto selo, né? Ela subiu ali no capítulo 4, mas os livros dos selos, eles foram a revelação de tudo que Deus está fazendo e continua fazendo durante as 7 eras da igreja. Ele mostrou todo o seu programa de redenção e também o programa de Satanás, estão dentro dos selos, né? Hoje mesmo nós ouvimos o irmão Brana dizer que até mesmo as trombetas e outras coisas mais estão tudo dentro dos selos. Quando os selos se abrem, abriu os mistérios de Deus que estavam ocultos. E o plano de redenção de Deus foi mostrado para a sua noiva. A noiva conhece o plano de redenção. Irmão Brana diz que quando ele mandava uma carta para a irmã Meda, né, ele não falasse abertamente, ela lendo, ela sabia o que ele estava querendo dizer. E vice-versa, quando a irmã Meda mandava uma carta para ele sabia, porque os dois estavam enamorados. E assim nós devemos estar enamorados do Senhor Jesus Cristo. Nunca devemos deixar, né, preocupar em ficar discutindo doutrina, discutindo isso, discutindo aquilo, e esquecemos do Senhor Jesus Cristo às vezes. Nós devemos cada dia pedir a Ele que Ele nos encha de amor.
né? E quando você tiver amor, você vai vencer todas as coisas. Porque o irmão Brana diz que o amor divino é que vai completar a tremenda vitória. Se Deus foi para ele, eu creio que é para nós também, né? Porque ele diz que sem o amor perfeito, ninguém entra lá, né? Não adianta querer entrar por outro caminho. E o amor, eu creio que é essa mensagem que Deus deu para nós, né? O Espírito Santo que vem através dessa mensagem, que está nos tornando pessoas à imagem e semelhança de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando recebemos o novo nascimento, né, o irmão Brana disse que Deus está gerando um filho em nós, a sua imagem e semelhança. Do mesmo jeito que quando nós nascemos aqui nessa terra, nós nascemos à imagem e semelhança de nosso Pai, né? Mas vamos aqui no sexto selo, porque é um assunto, o sexto selo eu creio que é umas 4 horas, né? Então ia ser muito difícil de conseguir fazer isso em um dia. Mas eu vou trabalhar um pouquinho aqui, mostrando o período da tribulação, né? O irmão Brana mostrando as coisas terríveis que vêm pela frente e como nós devemos nos esforçar para escapar dessas coisas, né? A Bíblia chama o tempo também da tribulação do tempo da angústia de Jacó, o tempo de purificação dos 144.000. A irmã Brana diz assim: mas nós descobrimos que Israel no tempo da angústia, quando ele era Jacó, lutou que se apoderou de algo que era real. Houve um homem que desceu, Jacó pôs os braços em volta dele e ficou lá. E o indivíduo disse: tenho que ir agora, está amanhecendo. Oh, esse amanhecer, está vendo? O dia estava para raiar. Você crê que o dia está para raiar? Então vamos lutar com o anjo, para que eles nos cele com o Espírito Santo, né? Para que nós possamos estar naquele lindo amanhecer. Mombrana diz que a estrela do Oriente estava anunciando a vinda do Senhor Jesus Cristo. Porém a estrela do Ocidente está anunciando a vinda de um novo dia, que é o milênio. E que Deus possa nos dar graça para estar todos ali, né? Onde nascerá o sol da justiça para os filhos de Deus. Mas Jacó disse: eu não te deixarei. Vamos tomar Jacó como nosso exemplo, né? Não vamos largar do anjo até que ele nos cele com o Espírito Santo. Se ele vai nos marcar, deixar manco, igual ele deixou Jacó, ou deixar com alguma coisa, isso é com ele, mas nós desejamos o Espírito Santo. Desejamos ter a passagem para aquele dia, para o rapto. Tu não podes, vou ficar contigo, está vendo? Quero que as coisas mudem aqui. Às vezes as coisas não mudam porque nós oramos muito pouco. Nos ajoelhamos e logo, tá bom, né? Mas nós temos que ficar até que as coisas mudem. Não podemos nos conformar com esse mundo, com as coisas, até com a velha natureza nossa. Nós temos que orar a Deus para que saia toda a velha natureza. Esses são aqueles 144.000, aquele grupo que faz tudo por dinheiro e coisas assim. Quando virem o que é verdadeiro e genuíno para se agarrarem a isso, ali se encontrará Moisés e ali se encontrará Elias, amém? Eles lutarão com Deus até que 144.000 das tribos de Israel sejam chamados e tirados nessa época. O profeta sempre lutou para trazer a mensagem para nós, né? Israel e Moisés e Elias vão lutar com Deus para selar para o selamento dos 144.000. Como eu disse aqui um certo dia, você tem aquela mensagem, almas encarceradas, porque teve um homem que sofreu tanto que foi lá no inferno para receber essa mensagem. Veio mostrar para nós, ele viu o que foi lá e o que foi na sexta dimensão e mostrou para nós. E isso não foi de graça, né? Teve um homem que sofreu. Teve um homem que rendeu sua vida ao Senhor Jesus Cristo a ponto de ser como Paulo foi, né? Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Para trazer uma mensagem dessa para nós. E às vezes nós não damos tanto valor nisso, né? Deus tenha misericórdia de mim e de todos nós. Possamos valorizar essa mensagem como tudo na nossa vida. A maior coisa para nós. Isso é pouco antes da tribulação, veja. Quão maravilhoso também a angústia de Jacó. Aqui é quando 144.000 são chamados a sair.
Eles, os pregadores, esses dois profetas, eles pregam como João Batista: o reino do céu está próximo, arrepende-se, Israel. Arrepende-se do quê? Arrepende-se dos seus pecados, de sua incredulidade, e volte para Deus. Né? A pessoa, quando ela se arrepende e volta para Deus, é uma coisa grandiosa. Creio que não existe pecado que Deus não perdoa, mas para tudo tem que haver um arrependimento. Né? Como eu estava conversando, eu creio que com o irmão Ailton ontem no caminho, vindo de São Paulo, né? Estava dizendo que para tudo tem que haver um desejo. A pessoa tem que desejar ser liberto, ela tem que desejar se acertar. Né? Sempre questionava, às vezes, lendo a mensagem, quando aquele gigante veio, cuspiu no profeta, o profeta disse que teve amor divino por ele, e eu sempre pensava, mas por que aquele não expulsou aquele demônio, e aquele homem teve que cair no chão? Né? Aí depois eu vi outra mensagem, o irmão Brana mostrando sobre o maníaco de Gadara. Ele disse que o maníaco de Gadara desejava ser liberto. Então quando Jesus Cristo chegou, os demônios já estavam disparando, já estavam saindo, porque existia um clamor nele por uma libertação. Porém aquele gigante não desejava ser liberto, ele adorava o demônio que estava dentro dele. Então ele não pôde ser liberto. Então quando nós fazemos coisas erradas, nós temos que pedir a Deus para ser liberto daquelas coisas. Se você alimenta aquilo que está dentro de você, você nunca vai ser liberto. Eu nunca vou ser liberto. Nós temos que desejar ser liberto. Então Deus, eu creio que nos liberta, né? Porque Deus não faz nada na marra, né? Ele coloca nós no livre-arbítrio para fazer a nossa escolha. E eu desejo ser liberto. Eu desejo ser dirigido por Cristo em tudo na minha vida. Agora lembremos-nos de uma coisa aqui. Esses grandes eventos da natureza já aconteceram antes. Nesse versículo 12 aqui, veja, o sol tornou-se negro como um saco de silício. Agora compare. Agora lembre-se, isso não acontece com os gentios, é Israel. Permita-me mostrar-lhe. Agora lembre-se, eu disse que é o chamado dos 144 mil, está vendo? Este tempo agora é quando a tribulação, que é para fazer isso. E isso está contando o que acontece nessa tribulação. Foi o sexto selo, né? Está contando cada detalhe que acontece na grande tribulação. Agora vamos abrir em Êxodo 10, 21, 23. As coisas que aconteceram em partes no decorrer das eras, na grande tribulação vai estar todo junto ali, né? E observe agora, Êxodo é quando naturalmente Israel estava saindo, ser tirado. Êxodo capítulo 10 e versículo 21 ao 23. Eu estava tão emocionado e clamando quando escrevi essas anotações que posso tê-las confundido uma vez ou outra. Muito bem, Êxodo 10, 21 ao 23, muito bem, vamos lá. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. Você já imaginou uma coisa dessa? Você está numa escuridão que você poderia apalpar? O profeta diz que nós estamos do mesmo jeito no mundo hoje, espiritualmente falando. Nós não podemos sentir, porque é uma coisa espiritual, mas poderia se apalpar tanta incredulidade, tanta escuridão que jaz no mundo hoje. Que Deus nos ajude a que essas trevas façam carreira para nós. Para isso Deus enviou uma luz para nós, né? Para que essas trevas se dissipem. Agora não viu um ao outro e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. E os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Louvado seja Deus, né? Deus sempre tem um escape para os seus filhos. Nunca tenha medo. Tenha fé. Irmão Brana diz, não tenha medo, tenha Cristo. Né? Se você tiver Cristo, você não vai ter medo, porque você tem um verdadeiro guerreiro dentro de você. Você tem o valente, note, exatamente. Agora venha cá. E o sol tornou-se negro como saco de silício, veja, a mesma coisa. Esses eventos da natureza, que foi isso? O quê? Quando ocorre isso com a natureza, é Deus chamando Israel. Do mesmo jeito que aconteceu lá no Egito. Quando começou a vir aquelas coisas, Deus estava tirando uma nação de dentro de uma nação, que era Israel saindo do Egito.
Está vendo? Deus está chamando Israel a sair. Agora o sol negro como silício. Agora Deus estava para libertar Israel lá. Muito bem. Tirá-los da mão de seus inimigos, que era o Egito, naquele tempo. Agora aqui, ele está tirando da mão de Roma, onde tinham feito seu pacto. A mesma coisa acontece. Essas são as pragas, o tempo quando essas pragas chamarão. Isso afligirá esse grupo de gentios. Se tivéssemos tempo, eu poderia mostrar o que vai acontecer com essa igreja gentia, né? A virginésia, que vai passar também pelo período da tribulação. O Brana diz que o sexto selo ele tem 3 propósitos. O primeiro propósito é purificar a virginésia, o segundo propósito é purificar os 144 mil e o terceiro propósito é a purificação da terra, né? Para isso Deus deixa cair essas pragas, porque tudo que Deus faz tem um propósito, Ele não faz nada por acaso. A Bíblia disse que o dragão, Satanás, está virado, isso é zangado, com a mulher, os judeus, Israel, e ele lançou água de sua boca, grande quantidade de multidões de pessoas que foram fazer guerra ao resto da semente da mulher. Apocalipse 13, agora veja aí, nós temos isso, e é aí quando Israel envia Roma envia seu exército atrás do resto da semente da mulher. Agora observe, a primeira vez, as mãos dos seus inimigos, quando ele os estava livrando, o sol tornou-se como saco negro, como saco. Agora essa é a segunda vez, o final do período da tribulação. Agora em Daniel 12, eu vou ler mais para os irmãos, para dar mais tempo de mencionar o profeta. Se tivéssemos tempo, poderíamos ler em Daniel 12, versículo 12, capítulo 12, melhor dizendo. Daniel disse, todo aquele que fosse achado escrito no livro seria livrado. Agora lembre-se, Daniel está falando desse período, essa coisa há de acontecer, quando Israel há de ser livrado, quando é o fim da 70ª semana deles, e é quando eles hão de ser livrados. Agora veja, vamos a Daniel 12 aqui só por um momento. E naquele tempo, Miguel se levantará, o grande príncipe, que se levantou pelos filhos de Israel, o teu povo. Veja, esses são judeus, né? O teu povo é o povo de Daniel. E haverá uma angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Então é um tempo que Deus me guarde de algum de nós estar ali, né? Porque às vezes nós olhamos para o mundo, às vezes você vê as pessoas tão acomodadas. O profeta chega a dizer que as pessoas falam que crê no que Jesus está vindo, mas às vezes os frutos das pessoas não crê, provam que não crê. Porque se cresse realmente estava preocupada com isso, estava se aprontando para isso. E assim devemos nós estar nos aprontando para isso. O profeta diz que Abraão, quando ele recebeu, né, a promessa de que Deus enviaria um filho, o que Sara começou a fazer? Começou a fazer sapatinho. Porque ele sabia que ia ter um filho, né? E assim somos nós. Se nós sabemos que Jesus Cristo está retornando, então devemos estar nos aprontando. Porque você pode pensar, né, que ele vem coletivamente, mas ele pode vir para nós individualmente também. Pode chegar na sua porta lá e bater e falar, agora é a sua hora, né? Então nós temos que estar preparados para dizer um amém para ele, né? Porque nós não sabemos, não é porque a pessoa é criança, é de meia idade, é mais velho. Não, senhor, Deus não escolhe, Deus não tem escolha de idade, de nada dessas coisas. Chegou a sua hora, você vai e pronto, acabou, né? Então nós temos que estar preparados, mas para isso Deus enviou uma roupagem para nós, uma preparação. Então Deus nos ajude, né, a viver uma vida que possa, quando Jesus Cristo nos chamar, você possa dizer sem medo, eis-me aqui, Senhor, eu estou pronto para atravessar o Jordão. Estou nem preocupado com Satanás. E muitos daqueles, os predestinados, veja, que estão escritos no livro da vida do Cordeiro, livrar-se-ão naquele tempo, que é o 144, né? E muitos daqueles que dormem no pó da terra ressuscitarão, e uns para a vida eterna e outros para a vergonha eterna e desprezo. Agora,
E então os sábios, pois resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, refugirão como as estrelas, sempre e eternamente. Isso então continuou dizendo a Daniel para fechar o livro, porque ele estaria repousando no que coubesse até aquele tempo. Agora veja, não faz diferença se você viver ou morrer. De uma forma ou de outra você vai sair, está vendo? Isso, morrer, não é nada para o cristão. De qualquer modo, ele não morre, está vendo? Né? Ele não morre. O irmão Branham aconselhou, né? Vocês, eu tenho ouvido bastante por aí, dizendo, o irmão Branham é um profeta morto. O irmão Branham está morto. Mas se você crê no enviado de Deus, ele deixou uma coisa para nós. Quando você ouvir alguém dizer aí que eu morri, não creia nisso. Então eu não creio, pode falar o que quiser. O corpo dele eu creio que está descansando na sepultura, mas eu creio que ele está vivinho na presença de Deus. E um dia desse eu creio que ele vai ser o primeiro da ressurreição. Porque o primeiro da ressurreição do Velho Testamento foi o primeiro molho que amadureceu, que foi Cristo Jesus. E o irmão Branham disse que do mesmo jeito que foi lá, será nesse dia. Tem que ter um molho amadurecido para ser movido diante da congregação, para que aqueles que estiverem no mesmo Espírito possam ressuscitar também. Porque Jesus, quando ele ressuscitou, aqueles que receberam, tinham o mesmo Espírito dele, eles ressuscitaram também no Velho Testamento. E o irmão Branham disse que a diferença do ministério do Filho do Homem para o ministério do Filho do Homem é somente o corpo. É o corpo físico. Porque um foi nascido de uma virgem e o outro foi concebido em iniquidade igual eu, igual você. Teve que se arrepender e ser cheio do Espírito Santo também. Um vaso especial, nós sabemos disso, né? Um vaso separado desde criança. Desde o seu nascimento, a coluna de fogo já estava ali, vigiando nele. Estava olhando para ele já. Falar, esse aqui ninguém põe a mão nele. Esse aqui é meu, né? E que Deus nos dê graça também para que Deus possa nos tomar em suas mãos. Agora Daniel 12 disse que todo aquele que fosse encontrado escrito no livro da vida seria livrado. Agora aqui Deus está para livrar seu segundo filho, Israel, depois da tribulação. Veja, segunda vez Israel é seu filho, você sabe disso. Israel é o Filho de Deus, de modo que ele vai livrá-lo aqui no período da tribulação, exatamente da maneira que fez no Egito. Agora vamos parar aqui novamente e tomar mais uma coisa, antes de trazermos a conclusão. Agora observe, esses dois profetas, veja, o que vão fazer agora, do mesmo modo que Moisés e os demais fizeram lá. E foi-me dado uma cana, e o versículo 3 do capítulo 11, e darei poder a minhas duas testemunhas, para que profetizem por 1260 dias vestido de saco. Estes são as duas oliveiras. Lembra-se disso? E Zorobabel e outros mais haviam de reconstruir o templo. Zacarias 14, né? E os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. Se alguém lhe fizer mal, o fogo sairá de sua boca. Lembre-se, da boca de Cristo vem a espada, a palavra, e devorará os seus inimigos. E se alguém lhe fizer mal, importa que assim seja morto. Agora nós sabemos, o fogo, no capítulo 19 da vinda de Cristo, saía sua espada de sua boca, que era a palavra, está certo? A palavra. Oh, se você conseguir esse material agora, para aquele selo amanhã à noite, veja, a palavra é a coisa com a qual Deus mata o inimigo, está vendo? Esse é o material para o selo da manhã à noite, que era o 7º selo. É a palavra. Vamos deixar isso quieto. Veja Moisés, vejamos o que sai de sua boca. Eles, Israel, precisavam da maneira que estavam fazendo lá, quero dizer, o Egito. Eles estavam maltratando esses judeus. Moisés, bem, não queriam deixá-lo permitir. Faraó não queria. Deus pôs a palavra na boca de Moisés. Veja, foram os pensamentos de Deus entrando no coração de Moisés, e ele vai agora expressá-los. Então torna-se a palavra, estendeu a mão e disse, haja mosca, e eis que vieram mosca. Veja aqui,
E se alguém lhe fizer mal, o fogo sairá de sua boca e devorará o seu inimigo. Está vendo? Aí está. Eles podem falar o que quiserem, e eis que acontece. Amém? Né? O profeta vai mostrar aqui um pouquinho na frente para nós, né? Que eles foram treinados para isso. E foram separados para esse propósito. Né? Deus deu um treinamento para Elias. Elias, fecha o céu. Elias fechava. Elias, fala e chova. Elias chamava a chuva, né? E mesma coisa foi com Moisés. Moisés chama a mosca. Moisés, faça isso. Deus estava treinando seus servos para um evento futuro. Aquilo ainda foi somente um treinamento ali. Irmão, Deus entra cavalgando em cena aqui. Eles têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias de suas profecias. Nós sabemos que foi Elias que fechou o céu por 3 anos e meio. E a grande tribulação é exatamente 3 anos e meio. O profeta não diz aqui, mas nas 70 semanas de Daniel ele diz que não cairá uma só gota de água na terra durante esses 3 anos e meio. Porque há a repetição do ministério de Elias novamente, né, na terra. Elias, ele sabe como fazê-lo, ele já o fez antes, né? Foi treinado para isso. Amém? Moisés sabe como fazê-lo, ele já fez antes, é por isso que foram reservados agora, amém? Aí as pessoas pegam isso e falam, isso eu creio, porém quando se fala do retorno do profeta, eles não querem crer. Falar, Senhor, tem misericórdia. Se Moisés vai voltar um profeta, Elias vai voltar um profeta, né? Irmão Branham vai voltar o quê? Irmão Branham vai voltar um profeta. O que ele vai fazer é com Deus, mas eu creio que quando ele ressuscitar, ele vai ser um profeta. Ele vai continuar sendo o Elias prometido de Malaquias 4, verso 5, verso 6. Para concluir a obra de restauração. Que a Bíblia diz que Elias virá e restaurará todas as coisas. Né? E eu não estou vendo todas as coisas restauradas. Esse velho corpo aqui está cada dia caindo um pedaço dele. Cada dia cai um cabelo. Cada vez que você vai no cabeleireiro tem menos cabelo. O cabeleireiro devia baixar o preço, né? Mas não abaixa, porque é menos trabalho. Eu poderia dizer algo muitíssimo bom nesse ponto, mas melhor eu guardá-lo até amanhã à noite, está vendo? Muito bem. Que maravilha. E tem poder sobre as águas para convertê-lo em sangue e para ferir a terra com pragas quantas vezes quiserem. Que é isso? O que pode trazer essas coisas, exceto a palavra? Eles podem fazer com a natureza conforme queira. Aqui está. São eles os que causam esse sexto selo. Eles tiram a cobertura e o abrem. Mombrana revelou o sexto selo para nós. Mostrou o que é. Mas quem materializa o sexto selo é Moisés e Elias, né? Eles que fazem ele se materializar. E o Mombrana diz na mensagem Festa da Trombeta que o 7º selo, então, é o 7º anjo, né? Que são 3 profetas, 2 para manifestar o sexto selo e 1 para manifestar o 7º selo. Mombrana diz que Israel vai receber a festa das trombetas, porque são 2 trombetas, então é as trombetas. Agora nós vamos receber a grande trombeta, né? É uma só, é uma trombeta. Creio que nós já estamos com essa trombeta pela graça de Deus. Eu poderia dizer algo, o que é isso? Isso que eu já passei. Eles tiram a cobertura e o abrem. E o poder de Deus para interromper a natureza. Veja, o sexto selo é uma interrupção completa da natureza. Entendem agora? Aí está o selo. Quem faz isso são os profetas, o outro lado do arrebatamento. Com o poder de Deus, a palavra de Deus, eles simplesmente condenam a natureza. Eles podem enviar terremotos, transformar a lua em sangue. O sol pode se pôr a qualquer outra coisa ao seu comando. Amém? Né? É eles que vão dominar a natureza, do jeito que Moisés dominou lá no Egito, do jeito que Elias dominou naqueles dias. E é tudo pelo poder de Deus. Que Elias desafiou 450 profetas.
Foi lá e matou todos eles. Porém, quando uma mulher mandou falar para ele que ia pegar ele, ele sumiu. Falou, o quê? Aquela mulher não tem quem segura ela. Eu vou embora. E o profeta disse que ali era Elias. Mas lá com os 400 profetas era Deus em Elias. Um homem com a unção ele é valente. Mas o homem sem a unção ele não é nada. Sansão foi um grande homem, enquanto a unção estava com ele. Não era Sansão, era Deus em Sansão. Mas quando a unção saiu dele, então ele se tornou um cego. Foi guiado por uma criança. Até que o poder de Deus desceu nele de novo, né? Então nós não temos nada que jactanciar. Nós temos que pedir a Deus graça que nos encha com o Espírito Santo. Pedro, quando ele estava sem o Espírito Santo, ele chegou até a maldizer o Senhor Jesus Cristo. Porém, quando ele estava cheio do Espírito Santo, ele desejou ser morto com a cabeça para baixo. Falei, eu não mereço morrer como meu mestre, né? Quando estava sem o Espírito Santo, eles trancaram no aposento alto com medo. Mas depois que o Espírito Santo desceu, eles abriram a janela, abriram as portas e disseram, agora pode vir quem quiser. Porque o Espírito Santo é o que é o guerreiro dentro de você. O homem sem o Espírito Santo, ele é um covarde. Qualquer um, pode ser eu, qualquer um. Sem o Espírito Santo, a primeira luta que você vai se acovardar. Mas se você tiver o Espírito Santo, Deus te dará graça para você vencer cada batalha que você vai passar. Mombrana diz, Senhor, não oro para que livre-me das minhas lutas, mas oro para que me dê graça para passar por cima de cada uma delas. Porque as lutas é o que te aperfeiçoa. A luta é o que faz você ter confiança em Deus. Como é que o marido tem confiança na mulher? Se a primeira luta a mulher deixa ele sozinho. Ou vice-versa. As lutas, se um ama o outro, é para eles cada dia se unir mais, para lutar junto. E assim é nós com Cristo. Se nós amamos a Cristo, cada dia temos que estar mais unidos com Ele. E com a sua palavra, e com os seus filhos. Né? Tem um tempo que está faltando companheirismo para mim, desde todo o tempo que eu estou na mensagem. É o tempo que eu vejo que está faltando companheirismo. O maior tempo é esse tempo que nós estamos vivendo. É um tempo de disputa, um tempo de briga, um tempo de isso está certo, eu estou certo, os outros estão errados, só eu sou santo, o resto não é. Né? E as pessoas esquecem que o amor é o que vence todas as coisas. Deus me dê graça, eu não quero ser um frouxo não, eu não sou uma pessoa que crê em mistura não, eu creio em segregação, né? Mas o Mombrana diz que é segregação de espírito. Mombrana diz, eu prefiro andar com um homem errado na doutrina e certo no espírito, do que andar com um homem certo no espírito e errado na doutrina, né? Quer dizer, eu prefiro andar com um homem certo no espírito e errado na doutrina, do que o homem certo na doutrina e errado no espírito. O homem errado no espírito é uma coisa nojenta. O irmão Brana diz, se ele é certo no espírito, uma hora ele chega. Porque eu creio que o único espírito certo que existe é o Espírito de Cristo. E na hora certa ele vai dar a revelação para a pessoa, né? Agora a pessoa que é errada no espírito, misericórdia. Você não tem nem prazer de ficar perto dela. Verdade, o irmão Brana disse, tem pessoa que você não suporta ficar perto dela. É o espírito que está na pessoa, não é a pessoa. Ela não tem nem culpa daquilo. Mas é o espírito que está na pessoa. Por isso que nós temos que vigiar, né? Irmão Brana, eu fiquei muito admirado de ver o irmão Brana dizer a mensagem, falando de Balaão, que Deus disse para Balaão, não faça isso. Mas Balaão tinha tanto desejo de fazer, que Deus disse para ele, então vá fazer. A irmã Brana diz, Deus mudou de ideia? Não mudou de ideia. Porém, Deus também disse que daria o desejo do seu coração. Então, Deus deu o desejo do coração de Balaão para ele. Mas o desejo do nosso coração, às vezes, é enganoso. Porque a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Se o nosso coração estiver fora da palavra, deixe seu coração de lado. Permaneça com a palavra de Deus. Não interessa o desejo dele. Se estiver fora da palavra, que morra o desejo dele, né? Porque Deus pode dar o desejo do nosso coração se nós continuar insistindo no assunto. Deus está falando na sua palavra, não faça isso.
Mas você vai teimando em fazer, uma hora Deus permite você fazer, né? Então Deus me guarde, eu não quero isso na minha vida não. Quero que Deus me dê o discernimento. Aqui a palavra falar, não faça isso, amém. Está encerrado o assunto, né? Obediência é a melhor coisa que existe. O relógio não ajuda, né? Como diz o irmão Henrique, esse relógio se avança. Que é isso? O que pode trazer, exceto a palavra, são eles os que causam esse sexto selo. Aí está, está vendo? Está vendo como os selos se abriram lá na era da igreja, como mostrou os mártires. E agora aqui estão esses dois profetas aqui de pé com a palavra de Deus, para fazerem com a natureza qualquer coisa que queira. Estremece a terra, e isso mostra exatamente quem faz isso. São Moisés e Elias, porque lá está o ministério deles personificado novamente. São ambos os homens. Que coisa! Vocês enxergam agora? Graças a Deus, né? É bom, você quiser enxergar, você olha com o olho do profeta, não olhe com o olho seu não. Estão vendo que é o sexto selo? São esses profetas. Agora notem, não deixe isso sufocá-los, mas observem quem abriu esse selo. Profetas, estão vendo? Ufa, amém, aí está. Estamos vivendo no dia da águia, irmão. Cabeça erguida entre as nuvens. Águia que vê todas as coisas. Ela está voando nas alturas e trazendo para nós, mostrando as coisas para nós. Eles abriram esse sexto selo e eles têm poder para fazê-lo, amém? Aí está o sexto selo abrindo-se, está vendo? Agora voltamos aqui. Jesus falou que isso aconteceria lá no Antigo Testamento, lá em Ezequiel. Olha o olho da águia onde vai. O profeta diz, toda a doutrina, ela tem que vir de Gênesis ao Apocalipse. Né? Se ela não vem de Gênesis ao Apocalipse, algo está errado. Fique de olho naquilo, né? Toda a doutrina tem que vir, toda a palavra de Deus. Tudo que o irmão Brana mostra, ele mostra em toda a Bíblia. Os antigos profetas, eles falaram que isso aconteceria. E aqui o sexto selo se abriu e dizem, bem, é uma coisa misteriosa. Que causou isso? Aqui está o segredo, os profetas, porque a Bíblia diz que sim, aqui. Eles podem abrir todas as vezes, podem fazer qualquer coisa que queiram com a natureza, e fazem a mesma coisa que fizeram, amém? Porque sabem como faz, amém? Glória! Sabe como faz, foram treinados para fazer. Então não é difícil para eles, né? Assim como eu creio que o irmão Brana foi treinado também. E eu creio também que ele está sendo reservado para uma obra vindoura. Porque eu não creio que o ministério de William Branham encerrou. Eu creio que o ministério dele, como nós vimos ontem, o ministério de João foi até quando ele chegou na luz perfeita. Ele apontou o dedo e disse, eis o Cordeiro de Deus vindo, que tira o pecado do mundo. O irmão Branham disse que essa outra estrela vai dizer, eis o Cordeiro de Deus vindo em glória. Até ele entregar a noiva para o Senhor Jesus Cristo. Eu creio que o William Branham é a maior autoridade dessa terra. Essa mensagem, como ele disse na mensagem à ordem da igreja, ele disse, o meu absoluto é a palavra, e vocês me têm como absoluto de vocês. Né? Ainda completa, segui-me como eu sigo a Cristo. Né? Ele é o guia dessa era, pela graça de Deus. Todos têm seu lugar, né? Como nós falamos, cada um tem seu lugar, mas o lugar do mensageiro é do mensageiro. Aí está, eles abriram o sexto selo, amém? Observe, se alguém lhe fizer mal, fogo sairá de sua boca, a palavra. O Espírito Santo veio sobre os apóstolos, veja, e fogo saía de sua boca. Agora note Apocalipse 19, vemos a mesma coisa. E uma grande espada sai de sua boca, a palavra, está vendo? A vinda de Cristo. E ele matou seus inimigos com ela, está certo? A congregação diz amém. Agora ele está a caminho, observe agora, muito bem. E estas têm poder para fechar os céus, para que não chova nos dias de sua profecia.
Ora, isso é interromper a natureza. Agora, por quanto tempo fechou os céus este homem, Elias? A congregação diz 3 anos e meio. Aí está exatamente quanto tempo é a 70ª semana, a última parte da 70ª semana? 3 anos e meio. Aí está exatamente. Que fez Moisés? Ele transformou as águas em sangue. Ele fez todos esses tipos de milagre. Exatamente o que está predito aqui sobre este 6º selo. E aqui estão eles em Apocalipse 11, fazendo exatamente a mesma coisa. Mombrana diz na mensagem, que é poder de transformação, ou a voz do sinal. Mombrana diz que Deus deu 3 sinais para Moisés. A primeira foi a voz do primeiro sinal e a voz do segundo sinal. E se eles não ouvissem a voz, a terceira era o derramamento de sangue sobre as águas. A terceira era julgamento, né? E assim eu creio que Deus está enviando julgamento para esse mundo por rejeitar a palavra de Deus, por rejeitar a voz de Deus através do seu mensageiro nesse dia, né? O povo não tem ouvido a palavra de Deus de advertência, então só resta o juízo, o julgamento para esse mundo perverso. E aqui Deus está para livrar seu filho, Israel, da tribulação, da mesma maneira que ele fez lá. Ele enviou Moisés lá e livrou Israel, está certo? E ele fez exatamente essas mesmas coisas. Ele enviou Elias a Acabe e 7.000 saíram, está certo? Ele os envia de volta aqui no tempo da tribulação e chama os 144.000. Agora veja, nota-se, entre Apocalipse, ou entre o capítulo 6 e a 6ª praga, selo, perdoe-me, o 6º selo e o 7º selo, o capítulo 7 de Apocalipse matematicamente foi colocado certo. Nós vamos entrar isso no 7º selo, Mombrana vai mostrar, o capítulo 7 colocado entre o 6º e o 7º, né, selo. E o capítulo 7 é o tempo da purificação da virginécia, da purificação dos 144.000. Está estabelecido ali. Você vai ver o irmão Brana mostrar detalhadamente, né, entre o 6º e o 7º selo. Do mesmo modo que os Estados Unidos são o número 13, começaram com 13 estados, 13 estrelas na bandeira, 13 colônias, 13 listas, tudo é 13, 13. E apareceu bem aqui no capítulo 13 de Apocalipse. É 13 e uma mulher. Todos nós sabemos que conhecemos a mensagem que o capítulo 13 de Apocalipse cumpre na América, né? A besta que é emergida da terra, né? Ele fala de 2 bestas, que é uma emergida das águas, que é Roma, e a outra é emergida da terra, que é a América, que é a imagem da besta, que levanta ali dos Estados Unidos. Agora, quando ele estava para livrar seu filho unigênito, que era seu filho unigênito, Jacó é seu filho, mas este é seu filho unigênito. Mateus 27, vejamos o que ele fez ali. Mateus capítulo 27, agora lembre-se, seu filho tinha sido espancado e tinha sido afligido e tinha sido zombado dele. E ele estava agora pendurado na cruz, às 3h da tarde de sexta-feira santa, estava por acontecer. Mateus capítulo 27 e versículo 45. E desde a hora 6ª houve trevas sobre toda a terra, até a hora 9ª. Agora note exatamente o que ele fez aqui atrás. Agora, quanto a isso, está vendo? E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. Escuridão, trevas, Egito, escuridão, trevas, Deus livrando Jesus na cruz, pouco antes de levantá-lo na ressurreição. Primeiro trevas, o sol se pôs no meio do dia e as estrelas não queriam brilhar. Dali a 2 dias ele ia ressuscitá-lo com poderoso triunfo. Depois que o sol e a lua e as estrelas e tudo mais no Egito, todas essas coisas aconteceram, ele livrou Israel, levando-o para a terra prometida. E aqui está no período da tribulação. E aqui se encontram esses profetas que têm controle da palavra que Deus lhe dá. Eles somente podem falar à medida que Deus lhe dá a palavra. Todo profeta ele fala à medida que Deus lhe dá. Mombrana chega a dizer que o poder que está nos cristãos, que tem o Espírito Santo, tem poder para criar mundo.
mas existe uma lei que é a palavra, que barra ele. E assim o poder que estava no profeta, eu creio que não era diferente, né? Mas tinha uma lei que era a palavra, que ele não podia atravessar aquela lei, né? Porque os filhos de Deus sempre viveram pela palavra. Agora eles não são deuses, eles são temporariamente, de forma amadora. Eles são, porque Jesus disse que eram. Vós chamais deuses aquele a quem a palavra de Deus foi dirigida. Todavia, veja, são a esses que Deus traz a palavra. E quando ele a fala, acontece simplesmente isso. Se é um verdadeiro profeta, né, e ele está falando da parte de Deus, tem que acontecer. E aqui está ele com uma comissão de Deus para ferir a terra, o que quer que queira. Ó, que coisa! Parar os céus. E ele para o que há? Ele está para tirar os 144 mil para a redenção, do livro da redenção. E isso é sob o selo da redenção, no 6º selo. É isso, meu estimado amigo, este é aquele 6º selo que foi tão misterioso, né? É o selo da redenção, onde a terra vai ser purificada, Israel vai ser purificado, a virginésia vai ser purificada, né? E a terra então vai ser renovada para os filhos de Deus vir morar nela. Deus, creio que tem, né, você vê a natureza hoje, como a natureza geme, como ela clama, que é uma judiação que se faz com a natureza. O povo destrói, a ganância do homem tem destruído a natureza. Porém, no capítulo 11, verso 18 do livro de Apocalipse, a Bíblia diz que um dia Deus destruirá aqueles que destroem a natureza, que destrói a terra, né? O cristão, ele é zeloso. Creio que o cristão, ele não faz dano em lugar nenhum que ele entra. Até na natureza, se ele vai andando, ele procura zelar por aquilo ali. É um povo diferente. Um povo em que as pessoas do mundo olham e falam, realmente aquele povo ali é um povo diferente. Eles não recebem porque não estão ordenados à vida, né? Porque se tivesse ordenado, receberia. Mas eles testificam disso. Eu creio que eu tenho ouvido bastante disso pela graça de Deus. Ver as pessoas dizer que esse povo é um povo diferente. Tomamos isso em Isaías, né? Até Isaías falou do tempo da grande tribulação. Isaías, o profeta, viu esse 6º selo abrir-se e falou dele. Se isso é importante ou não, está vendo? Abrir-se, bem, a coisa toda, o plano inteiro da redenção encontra-se sobre esses selos, o livro inteiro. Agora lembre-se, vimos que Jesus o viu, está certo? Está vendo? Jesus o viu. E agora nós encontramos outros que o viram. Nós sabemos que Jesus mencionou todos os selos no capítulo 24 de Mateus. Somente o 7º selo que ele não mencionou. Ele omitiu o 7º selo, né? Quando o anjo revelou para João, né, o 7º selo também foi omitido. Ele só houve silêncio no céu. E eu creio que parte desses últimos dias também, o 7º selo também foi omitido, parte dele. Porque o irmão Brana disse que viu as vozes dos trovões quando falaram, ele viu que era, porém ele não pôde captar, porque passou de uma maneira bem rápida. E outra mensagem ele chega a falar que sabia o que era, mas se ele sabia ou não, ele não nos revelou, né? Porque é um mistério que eu creio que é somente para a noiva do Senhor Jesus Cristo. Porque eu creio que ali ele disse algumas coisas que estarão no 7º selo. Ele disse que ali no 7º selo está a vinda do Senhor Jesus Cristo, né? Está o seu novo nome. Você crê que o seu novo nome está ali? Eu creio que o nosso novo nome está nos selos. Porque todo o programa de redenção está no selo. Então, se o seu nome está ali, debaixo daqueles selos escondido, um dia o mensageiro daquele selo vai revelar para você o seu nome. E o irmão Brana disse que isso está nos trovões. Isso está, o novo nome do Senhor Jesus Cristo está nos trovões, né? Tem várias coisas que ainda estão por vir. E a Bíblia mostra que todos os mistérios de Deus têm que vir através do 7º anjo. Observe agora Isaías, a Bíblia completa em si. Isaías escreveu toda a Bíblia, né? Você sabia disso? Veja,
Isaías começou com a criação. No meio do livro ele fala de João. E no final fala do milênio. E há 66 livros na Bíblia e 66 capítulos em Isaías. É uma enciclopédia completa em si. Note, capítulo 13 agora de Isaías, comecemos aqui no versículo 6. Uivai, porque o dia do Senhor está perto, vem do Todo-Poderoso com assolação. Observe esse sexto selo abrindo-se aqui agora, bem aqui atrás, 713 anos antes de Cristo vir, e ele já veio há 2000 anos. Isso seria cerca de 2.700 anos atrás. Isaías viu esse selo projetado ali, muito bem. Pelo que todas as mãos se debilitarão, e o coração de todos os homens se desanimará. Que disse Jesus? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará então. E homens desmaiarão de terror, o mar bramindo. Veja, os homens desfalecerão, e assombrar-se-ão e apoderar-se-ão deles dores de ais, e se angustiarão como a mulher parturiente. Como um se espantará do seu próximo, o seu rosto será opróbrio. Note isso aqui, ó, o rosto deles um opróbrio. Temos de chegar a isso, só um minuto. Vou segurar isso, veja. Eis que o dia do Senhor vem horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e destruir os pecadores dela. A terra, ela toda, né? Não é parte da terra só não, é ela toda que vai passar por esse processo de purificação da grande tribulação, né? Não vai ficar nada para trás sem ser purificado. Porque as estrelas do céu e os astros não deixarão brilhar a sua luz, o sol se escurecerá ao nascer, e a lua não fará resplandecer as suas luzes. E visitarei sobre o mundo a maldade, e a iniquidade e a impiedade da sua iniquidade, e farei cessar ele para aqui, né? Aí ele coloca embaixo aqui, eu não consigo soletrar isso. Aí a congregação diz arrogância, não consigo pronunciar, dos atrevidos, e abaterei a soberba dos tiranos. Veja, ali exatamente Isaías viu a mesma coisa da qual Jesus falou. Toda exaltação, toda arrogância um dia vai ser abatido, né? Porque isso vem de Satanás. Uma pessoa orgulhosa, uma pessoa arrogante, né? Isso é de Satanás. Não interessa, para mim não interessa o que ela seja. Pode ser pastor, pode ser o que for. Se ele for um arrogante, ele precisa pedir a Deus para sair aquele demônio dele. O profeta foi o homem mais humilde que já pisou nessa terra depois do Senhor Jesus Cristo. Nunca houve um homem tão humilde como ele, depois de Cristo Jesus. Porque eu creio que o mesmo Deus que estava manifestado em carne, estava manifestando mais uma vez nesses últimos dias, para mostrar para nós que o grande sempre vai ser Ele, sempre vai ser o Senhor Jesus Cristo, né? Então a arrogância é uma coisa nojenta, uma coisa horrível. Nós devemos pedir a Deus uma humildade para a palavra, não uma humildade para os outros ficar pisando em você, não. Não, Senhor, você tem que ser humilde de acordo com a palavra. Não seja capacho do diabo, não. Nós não nascemos para ser capacho do diabo, ele que nasceu para ser capacho nosso, para nós pisar nele. Veja ali, exatamente Isaías viu a mesma coisa da qual Jesus falou. Isso, o sétimo selo revela. Quando ele estiver limpando a terra com tribulação, esse é o período da tribulação, esse sexto selo, sim. Ele era um profeta e a palavra de Deus foi manifestada a ele. Isso foi 2.700 anos atrás, verdadeiramente. Só quero dizer isso. O mundo inteiro, como Isaías aqui, como a mulher parturiente, toda a criação está com dores de parto. O que é todo esse gemido e dor de parto? Como uma mulher que está para ser mãe, a própria terra, a natureza. Ora, esta cidade aqui, tomemos nossa própria cidade, quando cervejarias e prostituição, imundície, refúgio, como qualquer outra cidade. Ora, creio que Deus se sentiria melhor olhando para cá, da maneira como ele tinha feito 1000 anos atrás,
Quando o raio escoava, não tinha águas represadas e enchentes, não tinha pecado no vale. O búfalo passava por aqui e os antigos Cherokees o caçavam e ganhavam a vida decentemente. Não havia dificuldade de modo algum, mas o homem vem, e assim que o pecado entra, quando o homem começa a se multiplicar sobre a face da terra, então o pecado e a violência se estabelecem. Isso mesmo, sempre o homem. Ora, penso que é uma desgraça, né? Sempre é o homem. Nos dias de Noé, quando o homem começou a multiplicar, em Gênesis 6, a Bíblia diz que a violência se multiplicava, né? E toda a carne chegou a ser uma corrupção. E nós estamos vivendo nos dias de Noé. A violência se multiplica, né? Foi hoje que eu estava falando para a Rei, passei perto da casa ontem da irmã Edilene ali, era meia-noite e pouco, né? E aquele bar lá, uma desgraça daquela, numa altura daquela, né? As pessoas tudo bêbadas, dançando ali dentro, e os vizinhos não podem nem dormir. Isso é um reino do Satanás. Onde já se viu uma coisa dessa? Não ter uma justiça, não ter uma polícia para ir lá e fazer esse povo calar a boca, né? Deve ter algum interesse, deve receber alguma coisa por trás. É uma coisa horrível. É um mundo perverso, um mundo nojento, né? Não o mundo em si, porque a terra é a coisa mais linda que Deus fez, foi a terra, e Ele deu para os filhos dele. Mas o mundo cosmo que tem poluído a terra, né? É o que Deus vai limpar para nós um dia poder habitar nela novamente. Eu creio que eu vou parar por aqui, né? Então o sexto selo é um período de tribulação, é um período em que a terra passará por um processo de purificação, de renovação, né? Que Deus nos dê graça para escapar de todas essas coisas. A Bíblia diz lá no capítulo, eu creio que 21, se não me falha a memória, do livro de Lucas, que nós devemos escapar de todas essas coisas para um dia nós poder estar de pé na presença do Filho do Homem. Então que Deus nos dê graça, que possamos, eu creio que cada dia estar acima de tudo. Porque o irmão Brana diz que um cristão nascido de novo, ele vive acima do mundo. Ele vive acima do pecado. Ele vive acima da incredulidade. Ele não é igual o mensageiro voando tão alto, mas ele está voando por cima também, né? E o olho de águia dele também está captando as coisas que o mensageiro está falando, está mostrando para nós. E ele está se aprontando, porque os dias são maus. Paulo lá naquele dia, ele já disse, os dias são maus, os dias são trabalhosos. Imagine hoje os dias que nós estamos vivendo, né? Que Deus tenha misericórdia de nós e possa criar uma sede dentro do nosso coração de andar mais perto dele a cada dia. Como o irmão Brana mostrou para nós na mensagem sede, né? Que nós devemos ser como Davi. Davi tinha tanta sede por Deus que ele ficava, né, até mesmo descontrolado, de tanta sede por Deus que ele tinha. Ele almejava encontrar Deus porque ele via que o servo, né, se ele não encontrasse a água, ele morreria. Fala, Senhor, assim como o servo clama pela corrente da água, assim minha alma tem sede de Ti. Se eu não encontrar Ti, eu vou morrer também, né? E quando você tem sede, o irmão Brana diz que se há um fundo clamando, há um fundo para responder. E se você deseja amor divino, um dia você vai ser cheio do amor divino. Porque se tem um fundo e você clamando por amor divino, Deus tem um amor divino para te dar. Deseja paciência, às vezes falta um pouco, né? Paciência aqui. Isso aqui é uma subida, é uma escada que nós temos que subir. E subida às vezes não é fácil, né? Aqui Mombrana diz que quando você nasce aqui. E depois você tem um caminho a subir, né? E às vezes nós chegamos aqui numa paciência, por exemplo, ou temperança. A pessoa fala com você, você já logo dá uma cacetada nela, né? Isso é falta de temperança. Precisamos pedir a Deus graça e temperança nas nossas palavras, né? Tem uns que até merecem umas cacetadas, mas mesmo assim nós precisamos pedir graça a Deus. Senhor, dá-me temperança, né? Paciência. Primeira paciência que o profeta diz que você tem que ter é com Deus. Você pede alguma coisa e fala, mas passa um dia, passa dois, fala, mas Deus não me deu. Eu estou pedindo, Deus não me dá. Continua com paciência, porque se Ele não te deu é porque é melhor para você,
É melhor para mim, porque Ele sabe o que é melhor para nós, né? Aí você olha na piedade e fala, piedade é a palavrinha, é simples, né? Mas o irmão Branham diz que piedade significa ser como Cristo. Você acha que é simples ser como Cristo? Né? E tem outro, o irmão Branham diz que quando você está aqui e você cai nisso daqui, né? Você vai ter que recomeçar a jornada sua de novo. Tem que caminhar, porque você tem que ter todas essas naturezas para que depois o Espírito Santo possa vir e selar você, né? Aí você chega no amor fraternal. O amor fraternal é o amor que você tem pelo seu irmão. Isso até é um pouco mais fácil. Você amar a pessoa que te ama, que está ali do seu lado, caminhando junto com você, né? Agora o maior de todos é esse amor aqui. É o amor divino. O amor divino, você olha para aquele que está querendo te matar e você ajoelha e fala, Senhor, tenha misericórdia dele. Abençoa a vida dele, abençoa a minha também. Né? Esse não é o amor entre irmãos. É o amor que Jesus teve pelos seus inimigos. É o amor que Estevão teve quando eles estavam matando ele na cruz do Calvário. Ele disse, Pai, perdoa. Eles não sabem o que estão fazendo. Irmão, uma pessoa que sabe que você é um cristão, ele nunca fará algo contra você. Se ele faz algo é porque ele não sabe o que ele está fazendo. Porque você fazer algo para um cristão pode ser um problema muito sério. Né? O irmão Brana diz, o irmão Henrique estava falando para mim ontem, né, daquela ilustração que o irmão Brana diz, que a águia deixa o filhotinho dela lá embaixo, né, e ela sobe lá no topo da montanha e fica olhando o filhotinho dela lá. E se um coiote ou alguma coisa vai lá querer pegar o filhotinho, ela desce, dá uma fincada, pega o coiote pela unha, leva lá em cima e solta o coiotinho. Né? O irmão Brana diz, deixe um demônio mexer com o Filho de Deus, que ele vai ver só o que é que acontece. Né? Os filhos de Deus são protegidos por Deus. Nunca descreia disso. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Confie nisso. Você teme a Deus, temer a Deus é você respeitar a Deus, você obedecer a Deus. Né? Você pode ter certeza que em todo momento da sua vida tem um anjo ali te guardando. O profeta diz que naquele dia vai ser mostrado quantas vezes nós fomos livrados pelo anjo e nem demos conta daquilo. Porque ele está sempre presente conosco. O Brana chega a dizer uma mensagem que ele fixa uma tenda ali e fica ali com você, te guardando. Ele acampa ao seu redor. E não acampa como um espectador, não. A Bíblia diz que ele acampa e o livra. Né? Então que Deus possa abençoar a todos. Dá uma boa semana a todos. Ore sempre por nós, para que Deus nos dê graça, né? Nos dê ânimo, nos dê fé, né? E nos dê amor no coração, para trabalhar para o Senhor Jesus Cristo. Né? Gaste os seus dias. Você sabe que eu sempre pedi isso para Deus, Senhor, né? Desde quando eu cheguei nessa mensagem, falei, Senhor, eu não sei quanto tempo eu vou viver aqui nessa terra, mas deixe-me viver o tempo que falta, deixe-me viver para fazer algo para Ti. Seja uma coisinha pequenininha, mas deixe-me fazer algo para Ti. O Brana diz, eu não queria chegar lá com as mãos vazias, eu quero chegar lá com as mãos, com algo nas minhas mãos. Não que eu tenha mérito nisso, eu vou chegar e apresentar isso para Ele quanto a salvação. Não, Senhor. Salvação é graça. Você não merecia uma vírgula e Deus te salvou. Porém o profeta diz que você tem a salvação, em gratidão você trabalha para Ele. E você o ama e você o serve. Né? Então que Deus abençoe a todos. E dê uma ótima semana para todos nós.